Fala, pessoal. Então, tenta imaginar aí o que que o Thanos e o Elon Musk têm a ver, né? Então, a metáfora que a gente trouxe é a seguinte, né? O que que a manopla do infinito representa? Representa poder, né? E hoje, né? Dinheiro é poder, é um monte de coisa. Não tem ninguém mais poderoso na Terra do que o senhor Elon Musk, né? O Back do Futuro não tem nada contra ele. Isso aqui não é nada pessoal. Isso aqui é só uma viagem mesmo. Fala dele. O que que aconteceria, né, se alguém juntasse, né, um bilionário aí, né, com o poder de compra dele quase trilionário, né? Qual o limite desse cara? Qual o limite do poder, né? Então a gente chega num ponto, né? O meu amigo Bira fala bastante vezes, né? Pô, chega um ponto que o dinheiro deixa de ser dinheiro, e ele vira poder. Como que é esse processo, Bira, de dinheiro virar poder, cara? Um lobby político, né? As pessoas talvez mentalizem muito isso, né? Que ele vai lá e despeja dinheiro na parte da política, né? Para fazer uma alteração específica aí de lei, né? Que dê valor para ele, né? Que ele possa se ver de uma forma melhor dentro de um contexto social, né? Num contexto político, né? E a gente pode pensar não só nisso. Por exemplo, ele vai lá e hoje em dia os espaços públicos que a gente tem, ele quase há pouco tempo atrás comprou o Twitter, né? E com a habilidade dele comprar um espaço público onde as pessoas vão lá e convergem, né, ou elas vão lá e conversam sobre movimentos sociais, conversam sobre movimentos econômicos, né? Você está entregando, né, as joias do universo, as joias da Terra, na mão de um cara só. Ele pode, ao mesmo tempo, né, vamos pensar assim, vamos entregar as chaves, como antigamente acontecia, entregar as chaves de um município, de um estado, de um A país. chave da cidade, né? Exato, você vai entregar a chave na mão do cara. O que você faria se desse carta branca para o cara desse? A gente pode confiar que todas as instâncias, né, que toda a sociedade ela ia funcionar na mão da iniciativa privada ou de um cara desse, né, específico? Tudo mesmo, né, que a gente entregasse. Será que ele não ia visar primeiro, talvez, os interesses próprios em detrimento do coletivo, né? Será que ele não ia primeiro pensar no bolso dele? Ah, tá custando demais, eu vou cortar um pouco o custo aqui e talvez colocar um insumo mais barato para alguém ali, né? Talvez vamos usar um exemplo simples, né? Uma seringa para aplicar alguma coisa. Você vai lá e compra uma seringa mais barata, e aí começa a não aplicar tão legal as vacinas, tal, em vez de ter um senso assim de interesse das pessoas para ter interesse em monitorar as contas, né? Fazer um negócio numa instância pública, você vai lá e dá na mão de um cara que tem o estalo do universo, né? Ou tem as chaves do governo. Como é que ele ia lidar com aquilo ali? Ele ia realmente pensar no bem geral? Ele ia fazer aquilo ali pensando no bem coletivo? E até isso você enxerga como uma forma de poder, né? Então, quem tem as joias do infinito na mão, quem tem a manobra, ele pode decidir mudar, né? Então, se a gente tem uma pessoa assim, seja ela quem for, né, super bilionária aí, ela pode decidir, falar assim, não, eu vou mudar a estatística de miséria e pobreza no mundo, né? Eu vou criar um mecanismo aqui para erradicar a fome, para erradicar a violência, né, por exemplo. E pode ser aquilo que você falou, né? O cara falou assim, ah, quanto custa para eleger um presidente? Ah, quanto custa pra eu ter uma base aliada, assim, em outro país, né? Ah, eu lembro aquele... Tem um filme do 007 que o cara é um tycoon lá da mídia, né? Ele fica manipulando conflitos, né? Aqui e ali. Então, porque o cara é podre de rico, tem a mídia dele, né? Então é, né, nessa assim, nessa pegada, né? Então o cara começa, você deixa de usar o dinheiro para sanar a tua necessidade lá, que seria a fome, né? Educação, saúde. Então, um hobby, né? Um passeio, um entretenimento. Chega um ponto que, né, você não tem mais o que fazer, você começa a usar ele para bater favorecimento, né? Todo mundo é movido a interesses, né? A gente tem interesses individuais e interesses coletivos, né? A maior parte deles é individuais e a gente consegue se manter como sociedade porque é de interesse individual muita coisa que o coletivo dá, né? O que ele pode fornecer. Então, a gente tem que ser honesto em relação a isso, né? O ser humano, muitas vezes, ele é individualista, ele pensa na sobrevivência da espécie, na própria sobrevivência, e um dos modelos mais antigos que conseguiu fazer a sociedade chegar nesse ponto atual é meio que uma mentalidade tribal, né? Uma mentalidade coletiva em prol do indivíduo, né? Para talvez se proteger de animais que fossem caçados, né? Ou caçar eles ali dentro da tribo. Se ele estivesse sozinho, ele morreria com malcaté de lobos. Mas quando ele está reunido em 5.000 pessoas, né? 300, 400, 500, 600 pessoas mais juntas, ali você consegue ter o quê? Uma guarda noturna, você consegue cultivar em uma escala maior comida, você consegue ter uma organização, né, de pensamento mais estruturado e mais tempo para você estruturar, né, tudo que é necessário dentro de um modo de sociedade, nem que a gente pense ali na forma primal, né? Você conseguiu isso tudo através do quê? Da formação e entendeu? Do esforço conjunto de pessoas, que é em prol do coletivo, mas é em prol do individual também. Porque se as pessoas ficassem sozinhas naquele contexto,
elas iam morrer no geral, né? Porque se fosse largado no meio dos lobos, ia acabar sendo comido, né? Se a gente pensar na lógica, né? Então, ao longo do tempo, isso foi se desenvolvendo, aí grupo de caça, grupo de agricultor, esses grupos foram se desenvolvendo, né? Para a gente conseguir estruturar, e a gente tem a nossa sociedade atual, que as pessoas muitas vezes não enxergam o motivo de existir uma sociedade. O pessoal questiona muito o modelo democrático, o modelo atual, né? Talvez ele tenha suas falhas, mas a gente tem que pensar por que ele foi originado, por que ele existiu, por que teve aquilo tudo, né? Por que se deu isso tudo até chegar nesse ponto. E aí, a gente entendendo isso, qual que é o poder de barganha que se tem? Um indivíduo que tem muito dos meios, né, de capital, e as pessoas que não têm, por exemplo, ou que elas estão sem. A gente está vendo assim que está acontecendo muito compartilhamento de muitas das coisas, inclusive terra, né, quando você arrenda imóvel, sei lá, ferramentas, TV, tal, tudo. Hoje em dia você consegue pegar comida, né? Tudo está ali mais ou menos, você compartilha bens, né? E se a pessoa não tem ali, né? Se a gente pensar no indivíduo, né? Um Alan contra um indivíduo mortal comum. O mortal comum não tem dinheiro. Muitas vezes eu tenho dinheiro ali para o pouco gasto que ele tem, ou não tem dinheiro. Patrimônio não tem, no geral, terra, e perder ainda o poder em cima do trabalho, que a automação vai vindo tomando conta. E aí você vê um indivíduo sem poder nenhum. Ele não tem poder de escolha nenhum da própria vida, nem do coletivo. E um outro com excessivo poder na mão dele. A gente sabe que é um mundo de interesses, né? Qual que é o interesse desse que tem extremo poder ajudar em prol das pessoas que têm poder nenhum ali? Qual que é o interesse dele por trás, né? De você pegar milhões de Zés, né? Zés e Mariazinhas, né? E etc, né? E outros, né? Qual que é o interesse dos Zés e das Mariazinhas de ter o mesmo poder que um Elon tem? Com todo o poder que ele tem, com todo o capital que ele tem, com a capacidade que ele tem de dialogar com representantes que em teoria são do povo, né? E aí você já vê um desbalanço de interesse, né? Você tem um desbalanço de poder de interesse, né? Você vê que de um lado pende mais do que de outro, né? Não é algo muito claro, né? É impossível de chegar lá, né? Então, e tem também outro perigo, que assim, na trama lá dos Vingadores, né? O Thanos, ele vê todos os problemas que tem na Terra, né? E ele com certeza estudou numa escola malthusiana, né? Fala, não, tem gente demais, né? Vamos sumir com metade, né? Aí ele ainda fala que não tem maldade porque elas vão morrer de forma aleatória, né? Então não vai ter nenhum senso ou juízo ali crítico, né? De nenhuma escolha pessoal. Como que é isso, né? Não tem nenhum viés, né? Então você pode chegar no ponto, né, que você falou que essa disparidade aí, né? Muito dinheiro na mão de uma pessoa só ou poucas, né? E uma base da pirâmide ali se ferrando, né? Você vai construindo, né? Isso aí é um agente do caos. Então você vai aumentando, gerando violência e tal, insatisfação. E chega uma hora que alguém pode chegar e pensar assim, pô, só tem muita gente mesmo, né? Vamos dar um jeito de dar uma reduzida aqui, a gente vai resolver todos, por ainda mais agora que a gente tem, sei lá, robozinho, não sei o que, trabalhando, né? Pô, o ser humano ficou super descartável, né? Então vamos dar um jeito, né? E isso não precisa ser assim, você não precisa afogar ninguém no rio, né? Você pode só impedir que um determinado grupo de pessoas se reproduza, né? Simples, né? É só vamos impedir uma parte da população de reproduzir, né? Só... Ai, tá bom. Por força de lei, cara, por força de lei. Pessoal, não pode, né? Tipo, Você a falou com China uma tentou fazer naturalidade. isso, né? O meteoro de lixo voltou na nuca da China, né? Os caras estão sem, É isso, cara. os E caras estão aí, sem, tão carente de população lá, principalmente mulher, né? Que mulher é descartável, prioridade era homem, né? Agora, e aí tipo assim, o povo esquece, né? Que se você não planejar mal, você falou ali, eu vou até complementar, né? Eu ia falar exatamente isso. Que na China deu errado isso, né? De você pega uma parte da população feminina, cortou geral, e agora a boa parte está na mão de obra de força de trabalho, elas não querem, né? Focar ou tirar o enfoque da carreira para abdicar disso, né? E aí junta ainda mais com uma disparidade de milhões, né, de homens a mais do que mulheres, você criou um problema grande, né, pensando em escala futura, né? E aí o jeito que se for feito isso, a gente até está pensando assim, será que a sociedade ela vai ser moldada, o mundo vai ser pros humanos, porque até agora, até esse dado esse momento, a gente tem feito de uma forma tal que a gente tem vampirizado, né? Ou a gente tem sugado muito da terra e a gente é o centro, né, do que se tem na Terra, né? O ser humano ele vai lá e utiliza tudo em volta em prol dele. Se o ser humano perde sua relevância dentro do contexto, você vai reduzir a quantidade de humanos e vai aumentar a quantidade de robôs, sem querer bater na tecla de Matrix, né, da guerra das máquinas, tal, vai ter mais máquina que homem, etc. Que uhum, é legítimo falar isso.
Mas aí você vai chegar Sim. num ponto que você vai parar para pensar como um homus futurus, né? Um homem do futuro. Aí ele vai olhar para trás e vai dizer, mas qual que é a relevância? Por que a gente está nessa Terra? Qual que é o porquê de estarmos aqui, né? Alguém que não tenha nenhum tipo de crença em diedade nenhuma, né? Aí o cara vai olhar em volta e dizer, nossa, mas tem mais máquina que homem e tal, não sei o quê. A capacidade de reprodução caiu bastante, né? As pessoas não têm mais e tal. Deu alguma coisa errada no meio do caminho. Será que agora a Terra é das máquinas e não mais dos humanos, né? Será que agora a gente está passando por uma outra fase da Terra que agora não é mais dos seres biológicos, né? Ou os seres biológicos eles vivem num mundo paralelo, né? E você vai ter a divisão clara, né, entre os animais, todos os negócios que são todas as criaturas que são de fato ali biológicas e vêm da Terra e tal, separado, o ser humano não é mais relevante. E na outra parte você tem assim só maquinário, né? Vai ter uma parte mais biológica, outra mecânica, né? Que não se comunica, né? Então vai estar ali separado de um mundo de outro, né? Entre as máquinas só se comunicando entre si e não utilizando porque não precisa, né? Daquela parte biológica, talvez de um sol, né? Precisa e tal, mas não precisa matar nada, né? Então vai ter um biológico e por baixo ali vai ter um mecânico, né? Um robótico. Talvez a sociedade vire isso, né? Tem uma distopia interessante. Uma hora a gente fala dela até, por sinal. Mas é meio que tangencia isso daí. Chama Mother, se eu não me engano, né? Que é seres humanos existem ainda, mas quem controla, né? Quando nasce, quanto nasce são as máquinas, né? Tá tentando chegar lá num espécime perfeito, que seria um humano que não questionasse mais a origem e se existem outros iguais a mim, né? De onde eu vim? Será que tem outros iguais a mim? Né? É exatamente o que você estava falando, né? Então pode chegar no ponto. Hoje a gente fala assim, não, a gente vai produzir robôs na necessidade que a gente precisa, né? A gente vai automatizar na necessidade que a gente precisa. A gente pode chegar no ponto da máquina e falar assim, não, a gente vai produzir o humano na necessidade que a gente precisa. Ou pior, pensando no outro contexto, a gente vai produzir humano na necessidade que o meio ambiente precisa. Se a gente produzir demais, a gente vai destruir entendeu? O contexto ali todo, né? Então vamos fazer o seguinte, já para a gente não matar o planeta, vamos só produzir o ideal de humano, né? Para deixar ele espalhado ali na Terra. Não sei se é do Asimov, né, que tá no Eu, Robô, né? O cara cria a máquina e programa ele. Ele falou assim, ó, a sua função número 1 é proteger o ser humano de qualquer ameaça. Aí a inteligência falou assim, peraí, o humano é a maior ameaça para ele mesmo. Eu tenho que proteger ele dele mesmo. Mate todos os humanos. Exato, bem isso. Permeia Ou o número exatamente isso. necessário, né, para controlar. Exato. E aí, qual que é o limite? Aí a gente vai entrar em outros limites, né? Qual que é o limite da obediência, né? Porque se a gente falar com uma máquina, as leis, elas são muito boas. O Isaac Asimov, ele é genial, né? Na época que ele fez isso e tal, e tudo que circundava, é um dos gênios da robótica, né? Que criou essas 3 leis. E se a gente pensar que uma máquina, ela é precisa, né? Ela precisa de, muitas vezes, da precisão, para falar 40 vezes precisa, né? Ela precisa daquela exatidão, né, nos valores, exatamente quão é necessário, e qual que é a quantidade de necessidade que ela precisa proteger do ser humano dele mesmo, né? Para passar uma instrução para uma máquina que ela funciona através de talvez aí, né, direções, a gente ainda não chegou no ponto de criar consciência, né? Mas qual que é a medida exata de você podar as liberdades humanas? Você vai deixar ele circular igual a gente deixa um cachorro, né, para deixar ele passear no meio de uma rua, voltar? Você vai deixar o ser humano se comunicar com outros seres humanos? Porque o limite do ser humano é o quê? A gente chega num momento que a gente olha, né? Assim, se os seres humanos começarem a conjurar entre eles, eles conversarem, é um perigo para ele mesmo. Então a gente não pode deixar ele conjurar, não pode deixar ele se comunicar. A gente pode deixar ele andar e ter direito a 1 hora de sol por dia. E depois ele volta para dentro da casa. Qual que seriam os limites? Até deve ter distopias aí do lado ali do anime, né? Em relação a isso. Eu não conheço, não lembro delas até agora, né? Mas que deva ter um negócio que é cercear as liberdades humanas para ele não causar ou não infringir, né, tipo de lei ou se danificar, né, ou criar ou se machucar, né, entre eles como um coletivo, né? E aí a máquina talvez ele pense dessa forma. É melhor a gente podar todas as liberdades, né? Já que a gente não tem um número preciso para isso, vamos só fazer o seguinte, vamos deixar ele tomar um solzinho e voltar para dentro. Ou vamos produzir uns 100 deles. Passar de 100 tem que matar tudo. E aí que é o problema, né? Como é que vai ser essa medida e como é que seria se a gente desse esse poder na mão de um ser que talvez pense como uma máquina, ou seja como tal, ou pense só no interesse dele, né? Ou de um indivíduo único com todo o poder na mão dele, né? Dar o poder todo na mão de um indivíduo, ou ele ter todo esse poder, seria mais ou menos que dar todo o poder na mão de uma máquina que talvez tenha uma consciência própria, tal, atenda seus próprios interesses, e não atenda os interesses coletivos, né? Você acaba dando muito poder na mão de um, e aí você não tem como garantir que vai pensar realmente no bem de todas as pessoas, né? Mas era isso, pessoal. Então, você chegou até o fim desse vídeo aqui, ajuda a gente com o like aí. Toda semana tem vídeo novo, quinta-feira às 18 horas.
Então se inscreve, acompanha a gente aí, se você gostou do conteúdo, lógico, né? Tamo junto.